Salve galera da filosofia da coruja, vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, as 10 técnicas de tortura mais assustadoras da Idade Média. E antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos que estão compartilhando, ajudando, né? E recebi muitos e-mails sobre o curso que a gente começou ontem, um mini curso, né? Um mini curso ali de introdução, né, da filosofia clínica, esse já é outro, tá? Que é o curso da filosofia, arte e estética, tá? O pessoal gostou bastante, né? Muita gente, poxa, não fez antes, né? Por causa do Enem, de concursos e tal, né? Mas, enfim, foi o que lançamos no tempo, né, que deu, infelizmente. Que pena, né? Mas espero que esteja ajudando ainda. Então o pessoal gostou bastante, tá? Começamos ontem a aula 1, em breve vamos ter aula 2, 3, 4. E depois vamos criar um grupo no Instagram, no Telegram, e para a gente tirar dúvidas, né? Para tirar dúvidas e tal, enfim. Bacana. Então o nosso Instagram também está aparecendo aqui, tá? Filosofia da Coruja. O nosso Pix, para quem quiser ajudar no nosso canal, filosofia da coruja 15@gmail.com. Vamos lá? Então, as 10 técnicas de tortura mais assustadoras da Idade Média, que eram os métodos terríveis, né, que marcaram aquela época das trevas, né? Então, que ficou conhecido, né, como a Idade das Trevas, terrível. Já falamos alguns vídeos sobre isso aqui, tá? Depois vamos fazer só um vídeo sobre a Idade Média, tá? E também, que vocês quiserem, coloca aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês querem que a gente faça. A gente fizer uma série aí sobre cemitérios, também bacana, tá? Ocultismo também, enfim. E a Idade Média não foi só um momento, né, para se viver, certo? Havia muitas doenças, e a questão da liberdade, né, era um conceito praticamente desconhecido, né? Não tinha esse liberdade no sentido de ir e vir, tá? Além disso, como eu falei, né, como é conhecida a Idade das Trevas, ficou marcada também pela invenção, né, de alguns, vamos dizer assim, instrumentos, né, de tortura mais assustadores, né, da história, tá? Nomeada da Era de Ouro da Tortura. Então eles tiveram uma criatividade bacana, né, dentro dessa concepção, né, para eles, mas nada de bacana para quem era torturado, tá? E que muita gente era torturada de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Por qualquer motivo, tá? Então vou listar aqui 10, tá? Depois vou colocar as fotos. Tentei pegar umas fotos menos, tá, chocante, né? Porque tinha muita foto chocante mesmo dentro, tá? Mas tem um nome, né, do modelo que eles, né, desenvolveram, essas técnicas que foram criadas na Idade Média. Mas cuidado, tá? As descrições podem ser um tanto desgastantes, tá? Por exemplo, empalamento, tá? Vocês vão ver aí a foto do empalamento, certo? Eu coloco no final, né, cada uma, que fica mais, tem um nome cada um, né, acho que até melhor. O empalamento, que é uma das mais conhecidas técnicas de tortura, né, que na época era o empalamento, tá? Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente o processo começava ali pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o empalador, o sujeito que inspirou o Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que o Vlad tinha esse hábito, né? E que também que tenha ali matado cerca de 20 a 30 mil pessoas dessa maneira.
algo assim surreal, né? 20 a 30, desculpa, tá? 20 a 300 mil pessoas. Então, assim, tentei procurar, tá? Mas todos remetiam para isso, 20 a 300 mil. Eu acho que sempre fazem essas coisas, né? Morreram, né? Na guerra tal, na fome tal, cerca de 1 milhão a 30 bilhões. Então, assim, é um negócio bem, né, uma discrepância muito grande. Mas aqui, de fato, eu não consegui achar algo menos que isso. Então, ficou de 20 a 300 mil pessoas, tá? 300 eu acho um número muito grande, tá? Até pelo tempo, né, de vida do lado que não se tem tanto assim. Enfim. O outro foi o berço de Judas, certo? Chamado berço de Judas ou cadeira de Judas. Essa técnica ela pode ser considerada uma prima distante da empalação, certo? Um pouco distante, mas prima ali, tá? Com um pouco mais de sadismo. Imagina, mais sadismo do que o outro. As vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeiras lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginas esticadas pelo tronco pontudo de madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente, né? Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções dolorosas. Vai estar também a foto, tá, do berço. E o outro é o caixão da tortura. Usado como sentença pelos crimes de blasfêmia e roubo, o caixão de tortura funcionava assim. As pessoas julgadas elas eram obrigadas a ficar dentro da cela, uma cela móvel, tá? Durante dias até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofresse exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar ali do ser humano enquanto ele estava vivo. Então, bem angustiante, né? É a espera da morte, né? O balcão da tortura, tá? Vocês também vão ver, que consistia em uma mesa tipo de madeira, com cordas fixas nas áreas superiores e inferiores, né? O balcão da tortura chegou a ser considerado, né, o mais doloroso método de toda a cultura medieval. As cordas elas se prendiam aos pés e mãos, né, da vítima em uma ponta e as rodanas em outra. Tá? Ao torturador bastava somente girar as maçanetas para que os membros dos torturadores se esticassem em pura agonia. Muitas vezes os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. Né? Então, imagina, quem só de falar já fica angustiante, imagina, né, essas pessoas. No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variante, né, apenas com espinhos de ferro que penetravam nas costas da vítima. Somente isso. Tudo isso para que confessasse seus crimes. Tá? Acha que tem coisa pior por vir? E deixa aqui nos comentários qual desses aí que vocês acharam mais, assim, terrível, mais, caramba, assim, esse terrível, digamos assim, né, que você acha tenebroso, enfim. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto ou adultério. Tá? Então são três coisas aí que a gente já falou, né? Fizemos um vídeo recentemente, né, com a especialista aí, né, a Bárbara Sandrini, em astrologia, ocultismo, também em várias questões, né, de cunho cartomancia, né, bruxaria, enfim. E assim, a bruxaria ela foi
criada pela Igreja Católica como sendo ruim, má, porque eram pessoas, né, eram mulheres, né, belíssimas, bonitas, né, e que você tinha uma dor, era tipo curandeira, né, então tinha, tinha um conhecimento, então dava, né, um chá, né, passava dor de cabeça, passava dor de barriga, passava uma coisa, e era tida com bruxaria, tal, porque a igreja queria que não que a ideia da igreja é que as pessoas fossem para a igreja, não fossem para buscar essas mulheres. Né? A igreja queria ter as pessoas para ela ali, para poder lucrar. Então, essas pessoas, essas mulheres, tinha esse poder, a maioria era mulher, né, muito pouco bruxo, então a maioria era bruxa, então criou essa, né, bruxa feia, má, que voava na vassoura, tal, um caldeirão até podia ter, tal, mas não fazia maldade, não tinha essa questão, essas coisas de fazer maldade, fazer coisas, pelo contrário, né, de fazer o bem sempre. Então, por isso que, enfim, tá? O aborto e o adultério, né, na época, né, o machismo lógico, era muito forte até hoje. Então, a questão do adultério, ela não poderia, só o homem poderia ter, né, quantas ele quisesse. A questão dessa monogamia, ela é uma questão capitalista, né, vem do capitalismo, porque não queria que os filhos, né, pudessem... Porque, assim, a mulher sabe de quem, teoricamente, quem é o pai, né? Né, então, se ela tivesse vários homens, então o cara não sabia se o filho era dele ou não, então para não correr o risco de perder, né, as terras, o dinheiro, enfim, né, o patrimônio, né, então por isso que essa questão de monogamia, né, de você só ter, né, uma pessoa, então criou essa questão, vem do capitalismo, tá? E o aborto, a questão que aí gera várias discussões, mas é entender que o corpo da mulher, ela tem a sua escolha, tá? Aí você vai dizer, mas aí todo mundo vai querer, todas as mulheres vão abortar, engravidou, vai abortar. Sim, o número de aborto, pela lei já tem dois tipos, né? Caso venha ter, levar a mulher ali para algo, né, que possa ocasionar a morte da gestante, ela está, né, pela lei, ali de abortar, né, durante o parto, aconteceu alguma coisa, enfim, né, ou questão de estupro, né, então são esses dois casos, tá, pela lei, tá, já tá pela lei. Só que quem tem que decidir isso aí, né, assim, fora esses dois casos, tá, lógico que são os casos mais contundentes, que mais acontece, tá, a mulher não vai, tipo, ter uma relação com uma pessoa e não gostou, não quero ter o filho, acho que eu não quero engravidar, e ali, não é assim, tá, a prova e a estatística mostra que são casos, né, de abusos dentro desse sentido, tá? E que, enfim, é uma questão a discutir. Então, essas três coisas aí eram terríveis, né, para essas mulheres, né, e que, teoricamente, hoje não seria punida dessa forma, jamais, né, e nem poderia ser, tá? Mas são coisas, enfim. As garras aquecidas por brasas ou em temperatura comum, né, do aparelho eram usadas para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também ganhou uma variante chamada de spider, tá? Exatamente como um outro instrumento, só que mais com as garras acopladas a uma parede, tá? Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até o estripador ficasse com os seios pendurados. Antes, terrível. Muitas morriam de hemorragia ou infecção. Cara, terrível, tá? Pera da angústia. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição de mulheres, mulheres, mentirosos e também homossexuais, né? O aparelho em formato de pera era inserido nas vaginas femininas e no ânus dos homossexuais e na boca dos blasfemadores, tá? Então, assim, dos mentirosos em que sentido, né? Então teria que ver esse ponto, né? Das mulheres, ou seja, homossexuais também
coisa absurda, né? Mas enfim, para que as 4 folhas de metal conseguissem ali abrigar, né? Assim, aliás, abrissem, né? Bastante a vítima, né? Entortar, né? Ou seja, um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele com sua expansão e mutilar ali os orifícios, tá, das pessoas que a recebiam. O método era conhecido por apenas abrir, tá, a sequência de torturas. E aí? Temos mais aqui, que é a roda da tortura, certo? Essa também eu coloquei uma imagem menos chocante, porque tinha umas bem chocantes. Conhecida por sempre matar a vítima de forma bem lenta, né? Essa era a roda da tortura. Com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com grandes martelos de metal ali rodando e estava apunhalado. Depois disso, eram pendurados ainda na roda em praça pública, para que animais se alimentassem das vítimas vivas ainda, né? Seria que ficava, né? Terrível. A outra que temos aqui também terrível, que é a serra, né, para cortar ao meio. Por serras serem muito comuns, né, na Idade Média, né, carpinteiro, essas coisas, enfim, a técnica da tortura foi muito utilizada para matar pessoas também acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia, né? Então essas duas aí, blasfêmia e assassinato, era muito comum naquela época, né? E a bruxaria e adultério, né, era comum também, mas porque questões que nós já falamos. Além disso, era costumeira, tá? Costumeiramente usada para ameaçar também os acusados, colocando ali seus familiares, né, nos dentes afiados, da serra, ou seja, ameaçar acusados, fazer essa questão ali colocava ali para ameaçar, né, colocava para que, como se fosse fazer, ali ele acabava contando. Então assim, como é que funcionava? 2 torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam a serra e atravessava a vítima, começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas. Imagina, cara, o sofrimento, tá? E outra aqui, que também é terrível, né? Não esqueça de deixar nos comentários qual desses é o mais chocante para você aí, que você acha mais chocante. O esmaga-cabeça. Altamente utilizado durante a aquisição ali a espanhola, se não me engano, acho que era a espanhola, o esmaga-cabeças começou, né, a ficar bem popular, né, e ficou assim conhecido, tá? Que é capaz de causar dores e danos, acho que irreparáveis, né? Coisa assim. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo, né, da vítima, e depois disso o parafuso apertava o capacete, comprimindo a cabeça da vítima, tá? Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. Em caso a tortura não parasse, né, os globos oculares saltavam os olhos e o cérebro saía despedaçado pelo crânio, né? De qualquer forma, né, era terrível, né? Teve uma novela, né, que era na Globo, né, que acho que Rei Sou Eu, né, que acho que Aramis, não lembro qual é o nome dele, né, que era pelo Edson Celulari, e aí ele ficou preso, pegaram ele, colocaram tipo um capacete, né, de ferro, né, então imagina você ficar com aquilo ali, né, eu não lembro mais ou menos como é que era, mas sei que também era tipo uma tortura, né, você ficar preso, né, seu rosto preso, não sei se ele tinha, só tinha um buraco dos olhos, né, e só saía com a chave, então assim, eram torturas que são, né, enfim. Esse aqui também é terrível, meus amigos, tortura do garrote, esse é terrível, também muito usado na Espanha, né, ali o garrote tem o nome garrote espanhol, né, servia para provocar uma morte lenta
né, nas vítimas. Como o torturador possuía controle da corda, né, amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. A técnica foi utilizada durante a aquisição, né, com o objetivo de conseguir confissões das pessoas, né, dos acusados. O dispositivo esteve presente no país, né, na Espanha, até 1975. Né? Vocês vão ver que aí também e assim, 1975, vocês vão ver, né, 47 anos mais ou menos, né? Então, só para a gente, vocês se situarem, né, o que era a Idade Média, né, que era a Idade das Trevas, para se referir, como falei, a Idade Média, foi muito utilizada no passado, alguns historiadores usaram para essa expressão Idade das Trevas, né, Idade Média, enfim, pois tinha com referências à cultura grega ali romana, e da época também ele vem ali do renascentismo, tá, do Renascimento e tal. Foi uma época com pouco desenvolvimento cultural, pois a cultura foi controlada muito pela Igreja, né, católica. Afirmava também que praticamente não ocorreu desenvolvimento científico e nem técnico, e pois a Igreja impedia esses avanços, tá? Ao colocar a fé como um único caminho a ser, né, a se seguir, tá? Então, também alguns historiadores chegaram à conclusão que o desenvolvimento, né, cultural e científico foi muito rico durante a época medieval, né, que ocorreram de fato, né, a gente, né, estuda isso, essa questão desses avanços científicos e técnicos, por exemplo, da questão da arquitetura, né, certo? As universidades medievais foram ricos, né, centros, né, de produção de conhecimentos, de debates também. Atualmente, o uso do termo da trevas, ele é considerado bem preconceituoso e também incorreto, pois desqualifica a cultura, a ciência e a arte da Idade Média, tá? Mas as trevas foi nesse sentido, né, obscuro de muitas coisas, né, como a gente, né, vem falando, tá? Fé cega, faca amolada. O filósofo psiquiatra Carl Jasper, tá? Ele diz: enquanto não houvermos compreendido três coisas, né, que a ciência absolutizava não é verdadeira, que o mundo é cognoscível, tá? É infinito, e que as cifras podem servir de expressão, né, à realidade profunda, tá? São essas três coisas, tá? Cabeça não falhar, mas é mais ou menos isso. Aí ele fala que o mundo, né, do moderno conhecimento científico é técnica produtiva, né, e vai ser sempre seguir, vai sempre continuar. Apesar de seu grandioso brilho próprio que tinha, né, na época, mas nem por isto ilimitado a ser, né, para o homem um lugar de escuridão, justo o inverso daquilo de que ele tem necessidade. Então basicamente, tá, pessoal, é isso, né, da Idade das Trevas, na Idade Média, tá, que teve essas requisições, essas caças às bruxas, né, que nós já discutimos aqui, tá? Dá uma olhada aqui nos vídeos que vocês vão ver, e coloca aqui nos comentários quais dessas 10 técnicas, né, de torturas vocês acham tenebrosa, terrível, e que eu não queria ver isso, né, em ninguém. Enfim, coloca aqui nos comentários que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem vocês compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, ajuda bastante o nosso canal a crescer, e a gente está vindo com muita coisa boa, análise de música, também vamos dar nossos cursos de filosofia clínica e filosofia da arte e estética, e conto com vocês para essa ajuda, tá? Então compartilhem bastante nossos vídeos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo da filosofia da coruja. Até mais!